Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Roberta. Bom dia, Kilian. Hoje é um dia difícil para as mulheres nesse país, mas vamos lá, né? Eu sou a Tayane Castilhos, eu sou coordenadora da Coremo, aqui do Grupo Hospitalar Conceição, da residência multiprofissional. É com muita alegria que a gente começa, então, a nossa última live dessa série de lives sobre os nossos programas. A ideia é que a gente possa compartilhar aí com quem está se preparando para a prova, para ingressar na turma 2021, compartilhar um pouquinho da nossa realidade, dos residentes podendo contar um pouco como que é o cotidiano na residência. A gente está com inscrições abertas até o dia 8, semana que vem, então são os últimos dias para inscrição para o processo seletivo da turma que começa lá em março de 2021. O Grupo Hospitalar Conceição é um dos maiores complexos hospitalares da região sul do país, né? A gente é assim meio gigante de tamanho, de estrutura, de potência. Somos formados por 4 hospitais aqui em Porto Alegre, uma UPA, 12 unidades de saúde, 3 centros de atenção psicossocial e um consultório na rua. Somos um grupo vinculado ao Ministério da Saúde, que faz atendimento 100% SUS, que é algo do qual a gente se orgulha muito. Nós temos aí quase 10 mil funcionários em todos esses serviços e somos responsáveis aí por 1.400.000 consultas ano, 33 mil cirurgias. Então, é nesse cenário, é nesse campo de assistência tão grandioso e múltiplo, né, onde a gente tem os 3 níveis de atenção, onde acontece a formação da residência multiprofissional aqui no Conceição. A nossa residência, ano que vem, está atingindo a maioridade, né, completando 18 anos em 2021. Nossos programas começaram lá em 2004 e hoje a gente conta com 7 programas, com a inauguração de mais um no ano que vem. Então, a partir de 2021, teremos 8 programas, que são atenção ao paciente crítico, atenção materno, infantil e obstetrícia, gestão em saúde, oncologia e hematologia, saúde da família e comunidade, saúde mental, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e o nosso novo programa, que é a enfermagem obstétrica. Hoje nós temos quase 200 residentes nos nossos programas, mais de 70 preceptores, que são funcionários ligados diretamente à formação desses residentes, e já formamos aí, ao longo desses quase 18 anos, mais de 1.000 especialistas para o sistema de saúde. Em 2021, a gente vai ter, então, o começo da 18ª turma, e a gente tem uma pesquisa muito bonita que está em fase de publicação já, da nossa querida Aline Branche, que trabalhou no mestrado dela a questão dos nossos egressos. A gente tem muitos egressos da residência que acabam vindo trabalhar aqui no Conceição, o que é muito legal. A gente tem muitos egressos que são nossos preceptores, então tenho que dizer que a residência é uma cachaça, né? A gente toma dessa água e não consegue mais se libertar. E essa pesquisa da Aline mostrou um índice de empregabilidade dos nossos egressos muito bonito, né? A gente tem em torno de 94% das pessoas que passam pela residência do Conceição, então, colocadas no mercado de trabalho na saúde. Então, é um número do qual a gente se orgulha muito e faz todo o esforço para que essa formação seja efetivamente importante e impactante, não só para os residentes, mas também para os serviços de saúde. Hoje a gente vai conversar, então, sobre 2 programas, né? O programa de gestão em saúde é um programa que está indo, então, para a 9ª turma no ano que vem, e o programa de oncologia e hematologia, que é mais velhinho, mais experiente, vai para a 13ª turma no ano que vem. A gente tem o prazer hoje de contar com a presença do Kilian Colombo, que é nutricionista de formação e é nosso R1 do programa de gestão em saúde. O Kilian é a prova de que toma dessa cachaça e não consegue mais largar, já é o nosso
na verdade, que ele é nosso R3, né? Já foi nosso residente em outro programa e ingressou agora na gestão. E a Roberta Cardoso, que é também nutricionista, hoje eu sou uma intrusa aqui no meio dos nutricionistas, é a nossa R2, então, do programa de Oncologia e Hematologia. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. E queria convidar, então, a Roberta para começar contando um pouquinho de como é que é o programa de Oncologia e Hematologia, como é que é o cotidiano, contar um pouquinho da sua experiência, Berta. Oi, bom dia. Então, como a Thay já me apresentou, sou a Roberta, sou residente nutricionista R2 do programa da Oncohemato. Tentar resumir um pouco da nossa rotina, assim, falar um pouco por onde a gente passa. Nós temos alguns campos de atuação, né? Então, a nossa residência é em Oncohemato. Então, nós passamos pela hematologia, primeiramente, no primeiro ano, e aí no segundo ano nós passamos pela onco e pela oncologia cirúrgica, que são os campos de atuação. Nós temos alguns estágios que a gente faz, então tem os estágios dos cuidados paliativos, como ainda não tem o transplante ali no GHC, mas está em fase D, temos o estágio também de transplante, que a gente acaba fazendo no clínicas, né? Se eles têm disponibilidade. Eu, particularmente, sou suspeita a falar, assim, porque é uma área que eu gosto muito, um programa que me ensinou muito. Eu acho que a palavra principal, assim, para este programa e talvez para toda a residência, e é o que define para mim, é que foram 2 anos de uma intensa desconstrução, assim, de tudo que eu achava, e é uma desconstrução quase que diária, assim, né? E a gente aprende muito, eu vejo ali no programa da Oncohemato, então, como a gente fica, todos os residentes, assim, no mesmo posto, muito tempo juntos, assim, a gente acaba criando vínculos e grandes amizades, assim, entre nós residentes. Conseguimos nos apoiar bastante, temos um bom relacionamento, assim, entre nós, entre a equipe, assim, conseguimos trabalhar, eu acho que foi o primeiro local, assim, já tinha estagiado em outros locais, mas foi o primeiro local que eu tive o contato com essa questão da multidisciplinaridade, né, então ali dentro da Oncohemato conseguimos fazer muito bem esse trabalho, temos um contato ótimo com a equipe médica, eles são muito abertos, assim, a gente, a qualquer profissional, seja da Nutri, enfermagem, então a gente consegue fazer uma troca muito legal, tanto com os médicos da Onco, da Hemato, cirurgiões, com a própria equipe, assim, os técnicos, os enfermeiros, enfim, eu acho que isso acrescenta muito, assim, na nossa rotina, além de aprender sobre oncohemato, a gente acaba aprendendo muito sobre relações, assim, né, por isso que eu digo que é um processo de desconstrução. Eu acho que é isso, assim, acho que basicamente eu resumi, não sei o que mais poderia ser falado, assim, né, mas é realmente muito bom, assim. Garanto que tem muita história para contar, né? A ideia é a Uhum. gente na live poder ir compartilhando e o pessoal também que tiver dúvidas, além do que já foi mandado no Instagram, pode ir colocando aí no chat e a gente vai repassando tanto para a Roberta quanto para o Kílio. Bom dia, Kylian, bem-vindo. Nos conta um pouquinho aí sobre o programa de gestão. Então, né, eu sou nutricionista, eu sou egresso do Programa de Saúde da Família, aqui do GHC mesmo. A gente, dentro da gestão, a gente tem os campos de atuação. Quando eu fiz a prova, ainda não tinha o campo que eu estou, que é a gerência de saúde comunitária, tá? Os campos eram o Hospital Fêmea, o Hospital Cristo Redentor e o Hospital da Criança, né? E daí eu acabei tendo a sorte, né, como egresso da saúde da família, tendo esse campo aqui para escolher. Talvez explicar um pouco assim como que se definem os campos, né, porque já me chamaram no Face e tal, no inbox lá para perguntar como que é a seleção, algumas pessoas já fizeram isso, antes de eu ser chamado aqui para participar da live. E como que é definido, né, então a gente
passa na prova, então tem a recepção dos residentes novos, e ali tem uma conversa onde a gente expõe o porquê que a gente gostaria de determinado campo, né, e mostra assim, as nossas afinidades. Eu acho que para isso é muito importante também a questão da nossa experiência, assim, né, experiência prévia, o que a gente espera, o que a gente almeja assim, profissionalmente também. Né? Eu vejo talvez assim, essa minha residência agora em gestão, estando dentro da saúde comunitária, mais ou menos como uma subespecialização de novo, assim, dentro da especialização da saúde da família, que era o que eu queria, então, estando agora na gestão. Dentro do núcleo, assim, digamos, entre parênteses, né, porque é multiprofissional, a gente não foca só, por exemplo, na atenção primária, na atenção hospitalar, a gente tem uma visão de rede, que era uma coisa que me preocupava um pouco, assim, eu não queria entrar num programa que fosse gestão em saúde, mas fosse hospitalar, assim, só, né? Eu acho que isso é o interessante do programa também. A gente, uma hora está discutindo a política nacional da atenção hospitalar, outra a PNAB, enfim, né? E acho que uma coisa também que é diferente do programa é a forma de seleção, porque só pode um profissional dentro da colocação, né? Por exemplo, se passarem 3 enfermeiros em primeiro lugar e passar um Nutri em quarto, por serem 3, esse ano são 2 vagas, né? Mas geralmente eram 3. Só o primeiro enfermeiro que é classificado, e aí a pessoa que ficou em quarto vai para segundo, assim, que é para garantir que seja o multi. Isso é bem importante as pessoas estarem atentas, assim, ver a sua concorrência, ver a lista de candidatos, né? Então, enfermeiro, geralmente, assim, a enfermagem tem um número bem grande de inscritos, então talvez seja a maior concorrência entre eles, né? De R2, atualmente nós temos uma enfermeira que ela está afastada, que ela fraturou a perna lá e tudo, ela tá afastada. Tem um fisioterapeuta e tem um sanitarista, né, se formou em saúde coletiva. Os que entraram comigo, os outros R1, tem uma sanitarista e um enfermeiro também, e eu de Nutri. Tá? Eu acho que, eu não lembro de todas as profissões, mas é bem amplo, assim, é fono, odonto, psico, tem bastante, acho que só a medicina talvez não entre, eu não lembro certinho, mas a Tayane consegue explicar melhor até. Mas eu acho que só a medicina, o restante das profissões da área da saúde, acho que estão contempladas ali. Terapia ocupacional, né? E daí eu acho que isso daí é interessante, porque daí tu traz, eu não sei se eu já posso responder, eu lembro agora de uma das perguntas ali, né? Qual que é a atuação do psicólogo dentro da gestão? Eu acho que é igual a dos outros, mas é diferente. Então, tu vai trazer essa questão por exemplo, como psicólogo, eu penso que ele pode ter uma facilidade maior para gestão de pessoas do que eu como nutricionista, né? Não sei, baseado na carga dele de profissão mesmo, assim, né? E assim como eu trago a experiência da residência que vai direcionando o que eu quero, assim. Então, eu posso falar por mim, assim, que talvez eu ficasse bastante perdido aqui dentro da gestão se eu não tivesse essa experiência, tá? Eu acho, do meu ponto de vista, eu acho muito importante tu ter uma experiência lá na ponta, na assistência, para tu entender o que vai acontecer e tu não ficar viajando, sonhando, né, no mundinho da gestão, que do ideal ali não bater com o real, né? Então, assim, uma analogia, né? Eu fui cozinheiro durante um tempo, eu estudei gastronomia, então acho que ninguém se forma chefe de cozinha, né? Tu se forma em gastronomia, então tu vai ser um cozinheiro. Para ser chefe, tu precisa da experiência, tu precisa vivenciar tudo. E eu não acho diferente, assim, dentro da gestão, sabe? Eu acho que eu não acho que eu vá me formar gestor, então acho que isso daí é uma coisa que a experiência vai trazer. E é isso, não sei, eu tô falando e talvez eu não esteja indo para lugar nenhum, mas eu não sei. Não, tá ótimo. Eu acho que é muito por aí as dúvidas, Kilian. A gente sempre tenta, nos nossos projetos pedagógicos, pensar a formação a partir daquele conceito do quadrilátero da formação, né? Considerando as questões de ensino, de assistência, de controle social e de gestão, né?
Mas, de fato, assim, acho que é interessante essa contextualização que o Kilian faz, porque em alguns momentos no passado, a gestão nos programas de residência multi no país já foi tomada como um R3, né, que hoje não existe mais na residência multi, mas era como se fosse um terceiro ano complementar que focava mais na gestão, então nessa lógica de aproveitar já a experiência que a pessoa já tinha tido no R1, no R2, e aí no terceiro ano focar mais em gestão. Um pouco nessa perspectiva que o Kilian traz, da importância da experiência no campo da saúde antes da gestão, né? Não à toa acaba sendo, sim, hoje um programa que é muito procurado por quem já fez algum outro programa de residência, né? E aí quer, então, focar mais nas questões de gestão. Mas é bem importante o pessoal que vai fazer a prova atentar lá para o edital, né? Onde fala das profissões, então, que vou só retomar o que o Kilian trouxe, né? Para a gestão é enfermagem, educação física, farmácia, físio, fono, nutri, odonto, psico, saúde coletiva, serviço social e terapia ocupacional. Mas, como o Kilian disse, como é um programa multiprofissional, a gente tem que ter pelo menos 3 profissões diferentes, né? Então, esse ano a gente vai ter 2 vagas de programa de gestão, então a ideia é contemplar 2 profissões diferentes. Então, por isso que tem ali no edital uma observaçãozinha, né, em relação à classificação dos candidatos do programa de gestão. A gestão é mais complexa até na seleção, né? Eu queria trazer uma questão para a Roberta, que a Jordana e a Camila perguntaram para a gente lá no Instagram sobre os campos, Beta, se passa pela oncologia pediátrica ou se tem alguma experiência com infância e adolescência no percurso da oncologia. Campo prático, assim, a gente não tem dentro do programado, assim. O que a gente tem em contato com o Oncoped é as aulas, que a gente tem algumas aulas que se fala tanto dentro do campo, né, que seria dentro da oncohemato ou dentro do seu núcleo, então, seja nutrição, psico, a gente tem algumas aulas que tratam sobre este tema. Mas, se a pessoa tiver interesse em adentrar, assim, nessa questão da Oncoped, temos os estágios optativos, né, dentro da residência, que são 2 meses, que a gente pode escolher aonde a gente deseja fazer os estágios, que daí sim se pode articular, então, e tentar um estágio dentro da Oncoped, que acho muito interessante, inclusive. É uma experiência bem diferente, né, Beta? Bem diferente. Eu estava lembrando agora aqui também, acabei anotando, essa questão da assistência, tá? Que eu estava lembrando, diferente dos outros programas ali onde tu está atendendo o paciente e tu é um tomador de decisão, aqui dentro da gestão a gente não é assim, a gente nunca vai chegar, eu quero... Bom, a gente propõe coisas para gerente, e é uma coisa que eu tento fazer bastante, assim, a gente tem que estar sempre ligado em tudo, a gente acaba se inteirando de coisas que nem fazia ideia, então eu tive que ler Política Nacional de Saúde Bucal, por exemplo, porque mexendo no GERCOM e conversando com residentes da Odonto, né, até uma residente que foi minha colega no posto, ela falou, a gente está com uma fila muito grande para prótese. Tá, então como é que a gente pode mexer isso e fazer isso? Então a gente vai buscando formas, eu tenho que me inteirar, assim, então gestão não é só gestão voltado para a nutrição, mas tu tem que abrir assim para tudo, né? Tu tem que abrir para o multi. E então é isso, assim, então diferente da coisa, tu nunca vai tomar a decisão, tu não vai, a conduta não é tua ali, mas faz parte propor, e daí tu tem que buscar os embasamentos, eu acho que a gente precisaria fazer isso, não é simplesmente, eu acho que a gente precisa, tá, como que a gente vai fazer e baseado em quê? Então pegar, tem essa legislação que fala que a gente não poderia estar fazendo desse jeito, que a gente tem que fazer diferente. Então isso daí tu tem que chegar já pro teu gerente, pro teu gestor superior ali, e mostrar, assim, e propor, e ele aceitar, ele avaliar, e daí, por exemplo, a Helena, que é a nossa gerente aqui da comunitária, ela tem os superiores dela, e também ela também muitas vezes não é a tomadora de decisão naquele âmbito assim, então tem que levar para os superiores para eles aprovarem também. Entendeu? Então é bem essa questão.
Isso é bem importante, né? Porque quando a gente pensa em Sistema Único de Saúde, a gente fala de gestões com autonomia nos municípios, né? Então, a ideia do SUS é que se possa avaliar a realidade de cada município e pensar as diretrizes, as metas para a saúde para aquele município. Porém, né, a gente sempre tem embates no sentido positivo, né? Ou seja, todo mundo vai tentar puxar lá a prioridade para aquilo que é o seu métier, né? Então, a gente vai ter lá o povo da saúde bucal querendo priorizar bastante as questões da saúde bucal, a nutrição, a psicologia, enfim, como é que a gente faz como gestor para conseguir administrar todas essas prioridades dentro de um sistema complexo que se interrelaciona com a rede estadual e federal, né? Então, esse lugar do gestor, né, que é bastante desafiador, que é tentar de alguma forma, fazer essa música aí concatenada, né, entre a assistência, a população e as decisões grandes, então, em nível de gestão, né? Sempre levando em conta que tem recursos, né, que são finitos para lidar com tantas prioridades que a gente ainda tem no nosso sistema de saúde, né? Essa era uma das perguntas, né, Kilian, quais são os principais desafios de pensar a gestão no SUS, né? Então, queria que tu pudesse falar um pouquinho disso, assim, não pensando só em nível de conceição, mas o que tu identifica que são os principais desafios e o quanto que a gestão também, ela traz particularidades diferentes dos desafios lá da assistência que tu já viveu e que, às vezes, na assistência a gente tem um pouco mais de governabilidade na clínica, né? De poder tomar aquele encaminhamento clínico da forma como a gente acredita, como a gente acha que é o melhor, e na gestão a gente tem uma disputa aí, né, de políticas públicas que é um pouco maior. Compartilha com a gente a tua experiência. Olha, eu nem sei, eu não sei, pelo menos na minha cabeça, assim, quando fala em dificuldade, vem primeiro o subfinanciamento, corte de verbas, né, a emenda constitucional 95, que está aí para acabar com a saúde da população, né? Enfim. Mas eu acho que isso daí, a gente dentro do Conceição, a gente está Conceição é uma instituição, como tu falou antes, ela é federal, né? Então ela tem uma lógica dentro do Conceição, não vai ser exatamente a gestão que tu vai encontrar no município, tá? Da própria organização, assim, aqui dentro. Então acho que depende muito, assim, como gestor, eu penso tu ir como coordenador de uma atenção básica, tu ir como um secretário de saúde. A gente tem que pensar que os municípios, pelo menos do Rio Grande do Sul, assim, acho que 90% é pequeno porte, né? Até 5 mil ali, pequeno, médio porte. Então, tu vai enfrentar realidades diferentes, com formações diferentes. Tem coisas que a gente nem imagina. Quando eu fui da saúde da família, a gente teve um trabalho que a gente visitou um município. A gente chegou no município que tinha uma organização muito estranha, assim, inclusive do NASF, pessoas da equipe mínima fazendo parte do NASF, que é um negócio que eu não sei como é que aceitava, como é que passava dentro do financiamento, enfim. Mas desafios é o que mais tem, eu acho, assim, é bem... Eu não sei nem por onde começar a enumerar. É isso. Junto com esse monte de desafio, o bom é que vem muito aprendizado, né, Kilian? Assim, às vezes, um dia na gestão, parece que passou um ano de tantas coisas que aconteceram, e aí, um pouquinho depois, eu quero que vocês possam também falar da pandemia, né? Que em nível de gestão também trouxe um impacto bem importante. Mas queria que a Roberta respondesse uma questão agora, Beta, da Mariana, que traz um pouco uma pergunta bem interessante para a gente pensar, que é: como é que faz para lidar com um tema tão difícil quanto a oncologia, né? E aí queria que tu puxasse também, a gente sabe que o Conceição está finalizando a obra de um novo hospital do câncer, né? Que é um grande passo no tratamento da oncohematologia. Vai ser um prédio, além de lindo, muito bem equipado, com profissionais que a gente já tem que são maravilhosos, então vai dar mais qualidade, vai dar mais estrutura para o trabalho que já se realiza.
mas não é só de estrutura que a gente lida na oncologia, né? Tem um trabalho que é interno, que é emocional, que é de poder lidar com esse tema e que a gente tem uma incidência cada vez maior. Queria que tu contasse como é que o residente faz, né, para sobreviver e para tocar a vida bem, apesar de trabalhar com um tema tão difícil. Sim. Eu acho que, primeiramente, assim, não tem... isso é muito pessoal, né? Não tem uma maneira certinha, uma maneira engessada de lidar com essa situação, né? Com este campo que a gente está, porque cada pessoa é uma pessoa e cada paciente que a gente atende é um paciente. Então, às vezes a gente vai se envolver mais com um, se envolver menos com o outro. Então, não tem uma fórmula pronta, assim, de, é assim que se lida com essa realidade, assim. Mas eu acho que coisas que podem auxiliar, assim, que é o que eu busco, assim, e vejo que os meus colegas acabam buscando também, que é primeiramente o apoio entre nós mesmos, assim, como equipe e colegas, assim, a gente acaba se apoiando muito entre nós e conversando sobre as coisas que acontecem, sobre algumas perdas que a gente tem de alguns pacientes. Tem a questão, claro, familiar, enfim, é importante ter um apoio da família, é importante ter uma vida fora da residência também, né? E aí cada um vai ter que encontrar a maneira que prefere viver fora, então seja praticando uma atividade, seja lendo um livro, seja assistindo uma série, seja saindo com os amigos, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, de se dizer que é muito, apesar de ser uma carga horária muito puxada, assim, né? São 60 horas semanais, a gente passa grande parte desses anos dentro da residência, mas é importante também organizar a vida fora disso, né? Eu acho que isso é o grande pilar, assim, que nos faz aguentar, assim, algumas perdas, porque algumas doem bastante, assim, na gente, né? E, além disso, a gente tem que, às vezes, lidar com os familiares, então a gente tem que consolar os familiares, por mais que a gente também está triste com aquela perda, daí, né, enfim, eu acho que é isso, assim, ir se fortalecendo. Conforme vai passando o tempo, a gente vai se fortalecendo, com certeza, assim, não que a gente se acostuma, porque a gente nunca vai se acostumar, mas a gente vai se fortalecendo e vai achando maneiras de aliviar um pouco essa questão, assim. E de forma geral, né, Roberta, não só a residência, mas a experiência no trabalho na saúde, em especial na saúde pública, né, demanda um investimento e uma energia muito grande de nós trabalhadores, né, e sempre é um desafio o cuidado de si, né, a gente às vezes é muito bom em cuidar dos outros, mas às vezes esquece de cuidar da gente, encarar os nossos limites, então isso é uma coisa bem importante da gente pensar. E nessa linha... E eu acho, Thay, que eu até esqueci de falar, mas acho que é importante, né, falar sobre isso, que a residência, enfim, ela nos dá a oportunidade de procurar um apoio fora, assim, né? A gente tem uma liberação, assim, para poder procurar um apoio psicológico a quem desejar, né? E que isso realmente é muito importante. Então, a gente tem a oportunidade de buscar um apoio fora, respaldado por vocês, assim, da residência, né? Que nos dão esse espaço também. Bem, queria que vocês contassem um pouquinho, o Kilian e a Roberta, como é que tem sido ser residente durante a pandemia, né? A gente gostaria muito de poder aqui dizer que ano que vem vai ser diferente, de que tudo vai voltar ao possível normal, mas infelizmente ainda não podemos dizer isso, né? Tudo indica que a turma que começar a residência em março de 2021 ainda vai estar lidando com as questões da pandemia, esperamos que de uma forma menos intensa, né? Mas a gente sabe já que esse é um vírus que a gente vai conviver ainda por um tempo. Esse ano foi um ano em que, aqui no grupo, a gente teve um impacto muito grande da pandemia, mas queria que vocês pudessem contar um pouquinho. A Roberta tem uma experiência aí bem particular, né, da ONCO, de ter vivido uma situação importante dentro do setor, né, durante a pandemia, mas queria que vocês pudessem compartilhar, até porque eu acho que quem vai começar a residência no ano que vem
tem que ter um pouco dessa noção, né, de como é que estar num sistema de saúde durante uma pandemia e que impactos que isso teve. Para o Kilian também, né, a gente teve mudanças de campo, né, teve algumas limitações. Queria que vocês compartilhassem não só as questões mais de estrutura, mas como é que foi viver isso na pele, né, e estar no campo da saúde num momento como esse. Não sei quem que pode começar. Bom, então vou começar falando. Eu nem sei dizer assim, porque a gente ainda está vivendo, claro que agora melhorou um pouco, mas a gente ainda vive isso, assim. No início, é claro, a gente ficou muito nervoso, assim, preocupado, eu acho que a população no geral ficou, né, e a gente tinha muito medo, e o nosso medo como residentes, assim, claro, era de pegar o Covid, de passar para os nossos familiares, mas o nosso maior temor, assim, era de passar para os nossos pacientes, né, porque os pacientes hematológicos, os oncológicos e hematológicos principalmente, têm a questão da imunidade, enfim, são imunodeprimidos, então a gente tinha muito medo de passar para eles, né, a doença, assim, o Covid. Aconteceu que a gente foi indo bem no início, mas depois houve um surto, assim, na unidade, né, então foi bem difícil, vários colegas, perdemos vários pacientes também, foi complicado para a parte psicológica, assim, mas ao mesmo tempo a gente se fortaleceu bastante como equipe, nos unimos bastante, aprendemos muito, assim, eu acho que é isso, continua sendo complicado, assim, né, a gente, apesar das coisas estarem normalizadas, entre aspas, se normalizando fora, para a gente ainda continua, porque é mesmo esse temor de passar para os nossos pacientes que têm uma imunidade um pouco mais baixa, né, mas a nível de aprendizagem, assim, também foi muito interessante, porque a gente teve que enfrentar vários desafios, assim, e maneiras de se fazer o que já fazia, mas se adaptar, então, assim, foi bem complicado, mas deu tudo certo no final. Eu acho que a gente foi aprendendo, né? Foi todo mundo aprendendo junto, né? Não tinha ninguém preparado para isso. E é aquela coisa assim, a gente foi trocando a roda com um ônibus andando na estrada de chão batido, o negócio. E aí, acho que da questão assim que a gente, dentro da gestão, a adaptação talvez quase que diária de protocolos. Tá? Então, agora veio. E tem outra coisa, né, em relação aos protocolos, a gente ficava sempre, pelo menos aqui a comunitária, tá? É sempre o recorte, é sempre aqui na comunitária, porque eu não tenho como falar da parte do campo dos meus colegas, que é ali no Hospital da Criança, exatamente como que foi ali, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas aqui chegava a Secretaria Estadual de Saúde determinou uma coisa, a prefeitura outra, não sei, tipo, os protocolos às vezes não batiam e a gente está subordinado ao governo federal, então que protocolo que a gente vai utilizar? A gente vai adaptar? A gente vai, né, a gente tem que seguir o federal, tá? Mas o estadual determinou tal coisa que a gente talvez não concordasse ou não concordasse com o federal, mas, né, enfim. E a gente teve que trabalhar também a questão como falei, recursos humanos, porque daí os profissionais sendo afastados, né? No começo foi tranquilo, a gente teve a questão da gestão de materiais, que a gente escassez assim de máscara no mercado, como é que a gente vai racionalizar no início, né, para realmente não faltar. Então, aí tu chega lá, tu faz toda a conta, quanto que cada profissional vai usar por dia para tu ter um tanto para durar tanto tempo, e tu conversar com fornecedores, ver como é que está o fornecimento, a previsão deles, se vai faltar, quanto tempo chega, né? Tem tudo isso, assim, e o afastamento de profissionais dos grupos de risco, né? Então, reduziu recursos humanos e o que a gente faz? A gente fecha a unidade, tivemos surtos, né, em unidades, o que a gente faz com isso? E isso é uma das coisas que a gente acompanha assim, dentro do programa, né, a tomada de decisão com gestores. Então, fica ali com a Helena, por exemplo, a Helena discutindo com o coordenador da atenção básica
qual que vai ser a medida, porque a gente tem uma cooperação, né, com o município. Então, a gente tem os nossos 12 postos, 3 CAPs e o consultório na rua, dentro de um sistema que junto com as unidades da prefeitura, né? Então, a gente tem que estar coordenado. Assim, então, enfim, só também lembrando, fora da pandemia, né, a gente faz gestão de equipamentos, a gente vê, tem muita coisa que a gente acaba aprendendo, a gente vai na engenharia de materiais, engenharia de, sabe, precisa de reforma na unidade, vão aproveitar a pandemia para fazer essa reforma, a gente teve que restringir o acesso, então tem tudo isso. Assim. Eu brinco sempre, né, assim, que a gente, dessa pandemia, cada dia a gente tinha que tomar uma decisão difícil, né? Tanto em termos de gestão, quanto na própria assistência, né? Por muita organização e muito custo, e graças ao trabalho e empenho de muita gente, a gente não precisou chegar no ponto de escolher, né? Quem vai usar um respirador ou não, quem vai viver ou não, o que seria muito, muito complicado. Mas isso foi graças ao empenho de muitos profissionais, de muitos gestores, né, de muita gente da assistência, de realmente assim se doar para esse sistema e tentar evitar ao máximo esse impacto ainda pior, né? E essa turma de residentes, eu brinco que está saindo especialista em gestão, especialista em oncologia e está saindo especialista em pandemia, né? Porque se teve tudo isso de desafio e muita dor e muito medo, como a Roberta falou, teve também muito aprendizado, né? Talvez a gente leve muito tempo para conseguir assim dimensionar o tamanho do aprendizado que essa pandemia trouxe para esse batalhão de profissionais aí no Brasil inteiro, nas mais diversas realidades brasileiras, de residentes que estão se formando, né, nesse próximo ano. Então, se tudo der certo, a gente vai ter mais preparo para encarar os desafios aí no futuro, né? Graças a essa experiência que a gente teve agora. Eu queria que o Kylian pudesse compartilhar um pouquinho, e a Roberta também, sobre dicas, que o pessoal sempre pergunta, para estudar para a prova, né? A gente tem aí, está numa fase sempre de muitos processos seletivos da residência, tem gente que faz mais de uma prova, em mais de um lugar, em mais de um estado do país. Então, assim, quais são as dicas para estudar para a prova, o que priorizar, o que deixar por último, como que vocês fizeram? O Kylian já fez 2 provas, pode nos contar as 2 experiências, mas não sei, que dicas vocês podem dar para os colegas que estão aí assistindo vocês? Pode começar, Kylian? Posso. Então, assim, 80-80 tem que estar na ponta da língua, tem o basicão, assim. Eu não sou o melhor exemplo para... Eu estou rindo porque eu fui abrir o edital para gestão, assim, uma semana antes, e não... Mas é que, assim, por já fazer parte da rotina, então, 80-80, tal, todas as legislações já fazem parte ali da nossa rotina, então é fácil. Digamos, metade da bibliografia tu já não precisa estudar, né? Eu realmente, assim, eu não leio. Isso é uma crítica que eu tenho ao processo ali da escolha da bibliografia, tá? Que eu acho excludente isso, tu colocar livros que talvez só estejam em universidades, que não tenham acesso online. E eu não... Por exemplo, algumas referências eu não li porque eu não achei online, eu não tenho como... E mesmo se a gente pensar, tudo bem, tem esse livro, essa referência, vamos botar aqui o Merri e tal, e tá lá. Tem na URGS, tem determinados locais, tem aqui na própria biblioteca da escola do GHC, só que não vai ter unidade para todo mundo que se inscreve conseguir. Então, eu acho isso um grande problema da questão do processo seletivo. Tá, muitas coisas eu não li. Livros inteiros, assim, de 800 páginas, eu acho isso daí um absurdo colocar, porque não faz o menor sentido, né? Tu não vai entender o que está sendo esperado, talvez que tu decore uma frase perdida no meio do livro. Não sei, porque já caiu, assim, eu já participei de processo seletivo que era isso, trocava 2, 3 palavras e, enfim, não era o que estava escrito na referência, então estava errado a questão. Mas é mais isso, assim, tipo, eu não...
eu acho que legislação tem que estudar com certeza, assim, tem que entender bem, assim, tem que a fundamentação ali do SUS tem que estar na ponta da língua. E a questão da prova específica da gestão eu acho mais difícil do que, por exemplo, eu como nutricionista, eu achei muito mais fácil quando eu passei para a saúde da família, porque a específica era realmente nutrição, que é a minha profissão. Quando eu fiz conhecimentos gerais e gestão, o conhecimento específico de gestão, nossa, foi muito difícil. Parecia que eu estava fazendo uma prova inteira só de conhecimentos gerais. Assim. Então, eu achei difícil. Acho que fora as dicas do Killian, assim, eu acho que é foco, né? Dedicação. Acho que se é algo que se realmente quer, assim, e se idealiza e se tem vontade de entrar na residência, não adianta, é abaixar a cabeça, estudar. Acho que cada um tem a sua maneira muito particular de se organizar, né? Cada um tem a sua rotina, mas eu acho que é importante sempre dedicar algum tempo diário, assim, para estudar. E acho que se é algo que se quer mesmo, assim, não existe sábado, não existe domingo, não existe feriado, né? Eu acho que tem que baixar a cabeça, estudar e entender, né? Às vezes, claro, que às vezes na prova é muitas frases copia e cola, assim, mas eu acho que mais do que decorar, assim, tem que entender o contexto e se dedicar. Não adianta, assim, porque vai ter sempre alguém que vai estar fazendo isso, assim, que vai ter alguém que vai estar saindo no domingo e vai ter outro que vai estar com a cabeça baixa estudando. Assim, né? Claro que tem muita questão da sorte, né? Que às vezes acaba acontecendo também, mas eu acho que a minha dica é se dedicar e estudar, assim. Não tem jeito, né? Tem que baixar a cabeça. Só para complementar, é muito difícil tu conseguir estudar no final de uma residência para passar em outra, tá? Quem estiver tentando, boa sorte, porque a gente é pesado, tá? É pesado. Tu tá já cansado dos 2 anos ali, tem coisa de TCR, quando não dá problema atrasa, então é difícil, gente, é difícil. Tá aí, quando eu passei para a saúde da família, eu trabalhava na época e eu não tinha, assim, essa possibilidade de ficar o dia inteiro sentado estudando, eu, tipo, tinha que chegar cansado do trabalho e de noite em casa e estudar, entende? E, enfim, não é justo, mas é a realidade, assim, né? É o que tem, assim. Se a gente ficar só pensando, outra pessoa tá lá podendo estudar o dia inteiro, ok, né? Mas aí, tu não tem essa opção. Dentro do possível, o que tu vai fazer para estudar, assim? E aí otimizar teu tempo, realmente. A redução de danos, que é um conceito que eu gosto muito, traz um pouco essa perspectiva, né, Killian? A gente tem o ideal, a gente tem o real, né, da realidade nua e crua, e a gente tem o que é possível dentro disso. Então, a gente vai fazendo o nosso possível entre um ideal idealizado, né, e uma realidade que muitas vezes é muito dura. Nesses 18 anos de residência, a gente tem tentado sempre aprimorar não só os processos de formação, mas também o processo seletivo, né? Então, a cada ano, a gente vai aprendendo com alguma experiência do ano anterior e vai tentando se superar, né? Acho que essa sugestão aí da gente colocar biografias que sejam todas encontradas online, acho que é bem importante, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Acho que fica um aprendizado aí para a gente para o próximo ano. E vocês vejam que não só os residentes aprendem com a instituição, mas a instituição também aprende muito com os residentes, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade de vocês. Sei que não é fácil sair lá dos campos de prática para a gente fazer essa conversa, mas a nossa avaliação foi muito boa, assim, o retorno que a gente tem tido das lives é muito legal e acho que é importante a gente saber aonde a gente está entrando, né, aonde que a gente está desejando entrar, porque muitas vezes o que a gente sabe da residência, às vezes é o que a gente ouviu falar, o que a gente leu, o que a gente viu no site, mas a gente poder ouvir de alguém que está lá, que está vivenciando, dá sempre uma dimensão um pouco mais real, né, do que a gente vai encarar. Então, eu quero agradecer muito a disponibilidade da Roberta e do Killian de passarem a experiência, de compartilharem, né, com o pessoal as experiências deles. Lembrar de novo, então, né, que as inscrições para o edital, elas estão abertas até o dia 8.
Então, tem só mais 4 dias para o pessoal se inscrever. E que a gente segue disponível aí para tanto tirar as dúvidas pelo Instagram, pelo e-mail da residência, que tem lá no nosso site, e que essa live de hoje ela vai ficar disponível, então, aqui no canal do YouTube, para quem quiser rever ou quem perdeu poder conferir. Quero passar a palavra final, então, para a Roberta, se despedir, depois para o Kilian, para a gente ir encerrando. Bom, então, queria agradecer, queria desejar boa sorte a todo mundo, né? E só fazendo um adendo, assim, que eu acabei não falando, que a Thay sugeriu. Dentro do programa da Onquemato temos um prédio novo, né? Uma baita de uma estrutura que logo, logo vai ficar pronta. Então, os residentes que entrarem, assim, vão ser contemplados com algo realmente um diferencial, uma estrutura muito boa dentro da Onquemato, assim. Então, acho que esse vai ser um grande diferencial nosso. E é isso, boa sorte para todo mundo. Kilian, tu quer te despedir do pessoal? Eu estou sem óculos, eu fui ver o que tinha ali de pergunta no chat. Não, eu demorei um pouquinho para enxergar. Não, só agradecer também a oportunidade de falar aqui. E, como a Roberta falou, boa sorte, pessoal, estudem. E é isso. Esperamos vocês. Muito bem, uma boa prova para quem for fazer. A gente espera todos os novos com muito carinho e certos de que a gente vai poder ensinar muita coisa e vai poder aprender muita coisa também com quem chega. Seguimos em contato aí pelos nossos canais. Muito obrigada.